Olá, vamos seguir então o nosso capítulo 42. Silencioso, sem retirar os olhos de Arié, o comandante abriu uma porta escondida atrás de uma cortina de brocado de ouro, e os médicos entraram num aposento tão luxuoso em sua magnificência oriental que eles ficaram deslumbrados. Cortinas de brocado de prata pendiam das janelas, tapetes persas cobriam o piso. O navio jogava e oscilava, mas o grande leito dourado estava parafusado com firmeza no chão. Nele, sob cobertas ricas, jazia um homem que não teria mais de 29 anos. O rosto parecia de mármore antigo. O cabelo preto espalhava-se em leque por sobre os travesseiros bordados, e suas feições mostravam-se finas e austeras. Quando Lucano e Arié se aproximaram, ele não se moveu. Hilel ben Amram, disse Lucano, delicadamente, curvando-se sobre ele. Sou Lucano, um médico, e vim para ajudar-te. E eu sou Arié ben Eleazar, também médico e teu concidadão, disse Arié, com profunda compaixão em sua voz. O enfermo não se moveu. Era como se já tivesse ultrapassado a capacidade de ouvir. Arié então pareceu escutar algo. Colocou a mão sobre a fronte fria de Hilel e disse: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Hilel manteve-se imóvel. Os dois médicos observaram-no ansiosamente. Lucano levantou a mão dele, fraca e gelada, e tateou-lhe o pulso. Colocou o ouvido sobre o peito, quase sem arquejo. O coração revelava-se lento e fraco. Quando Lucano tornou a endireitar o corpo, viu que lágrimas lentas filtravam-se de sob as pálpebras fechadas. Arié sentou-se ao lado de Hilel. Tomou-lhe a mão na sua, mantendo-a com força, e Lucano ficou impressionado com a beleza do quadro que formavam aquele belo rapaz e seu irmão, que ele confortava silenciosamente. O sol derramou-se através da janela e repousou nos rostos deles. Não chores, disse Arié carinhosamente. Deus está contigo e ele te ajudará com o seu poder. As lágrimas correram mais depressa de sob as pálpebras do outro, e Arié teve a impressão de que os dedos do enfermo apertavam-se contra os seus. Disse então: Eu estava perdido e ele encontrou-me. Eu era um escravo e ele libertou-me. Eu era um estranho e ele trouxe-me para meu povo. Louvado seja ele, Rei dos reis, pois nada está fora de seu poder, e ele não silenciará quando seus filhos chamarem por ele. Hilel gemeu, e foi como se o som não viesse apenas de sua carne, mas de seu espírito. Não abriu os olhos, mas sussurrou: É tarde demais. Ele me chamou, e eu lhe voltei as costas. Não o esqueci, e um dia soube que não poderia viver sem ele, embora o que ele me pedia fosse árduo. Por isso fui procurá-lo novamente. Era tarde demais. Os romanos o haviam matado, o haviam cravado na cruz como a um criminoso. Lucano teve um violento sobressalto. Agarrou os ombros emaciados de Hilel em suas mãos e a seda macia rangeu sob seus dedos. Quando se passou isto? Exclamou. Durante alguns momentos,
Hilel não respondeu, e foi como se tivesse tombado no sono da morte. Então disse baixinho: foi na Páscoa, quando a terra escureceu. Lucano sentou-se abruptamente. Seu coração estava saltando e havia em seus ouvidos um som trovejante. Apertou a mão contra eles, a fim de aclará-los. Depois de alguns instantes, estendeu mecanicamente a mão para seu estojo e tirou dali um frasco que continha um estimulante. Suas mãos tremiam enquanto punham um pouco daquele líquido na taça de vinho que estava sobre uma mesa de limoeiro ao lado do enfermo. Levou a taça aos lábios de Hilel e exclamou peremptoriamente: beba isto. Então deves contar-nos, pois essa é a história que temos estado a procurar. Hilel bebeu sem abrir os olhos, e Lucano tornou a deitar-lhe a cabeça no travesseiro. O mar radiante atirava relances de luz e sombra dentro do aposento. Gaivotas gritavam junto das janelas, e as vozes de muitos marinheiros ecoavam ao vento. O cheiro quente de alcatrão, do sal e do peixe misturava-se a um odor aromático que se assemelhava ao da mirra. Lucano e Arié esperavam que Hilel falasse. Um leve colorido começou a insinuar-se em suas faces de marfim. Seus lábios cinzentos foram tomando um tom de coral e o suor secou em sua fronte. O homem então abriu olhos trágicos, escuros e atormentados. Vós o procurais? Murmurou. Mas ele está morto. Vi as 3 cruzes minúsculas, diminuídas, no distante local dos crânios, contra um céu turbulento de nuvens róseas e lilás, imenso e fervente, e dali vinha para a terra uma luz horrenda. E as pessoas me contaram, ali onde eu estava, que um dos que estavam nas cruzes era Jesus de Nazaré, que ele fora condenado por escarnecer da lei e ser causa de insurreições contra Roma. E enquanto ali fiquei, uma sensação de morte e perda tombou sobre mim. O sol retirou sua face radiante e a terra estremeceu. As pessoas tombaram de borco, com um grande grito de terror e luto. Era tarde demais para sempre, e não lhe pude dizer que eu o seguiria. E então, perguntou Lucano, quando Hilel silenciou, virando a cabeça para o outro lado, angustiado. O enfermo fez um gesto fraco. Não sei. Fugi daquele lugar maldito naquela noite e fui para Cesareia, onde passei uns dias sem propósito. Depois fugi para o mar, pois nada mais para mim tinha qualquer valor. As antigas profecias dizem que ele tornará a erguer-se, falou Lucano. Curvava-se sobre Hilel, que sacudiu a cabeça. Como é possível? Murmurava ele. Sim, ouvi de meus servos que aqueles que o seguiam tinham dito isso, mas ele era apenas um homem. Olhou para Lucano e seus olhos imploravam. Ele morreu. Precisa dizer-me, por amor da paz de minha alma, que ele era apenas um homem, afinal, e que eu não o traí verdadeiramente, que eu não o feri. Os homens não o têm traído sempre? Perguntou Lucano, com tristeza. E não o trairão sempre neste mundo sem fim? Não o traí eu próprio, embora tivesse visto a estrela de seu nascimento e ouvisse falar dele desde a minha infância? Tu te arrependes?
A penitência é tudo quanto ele pede. Hilel chorava. Então não estou perdido, e ele me perdoou? Ele não desprezará um coração arrependido, disse Lucano, limpando o rosto do enfermo com uma toalha molhada em água fria. Mas conta-nos. Passou algum tempo antes que Hilel pudesse falar. Torcia seus dedos finos e olhava para as janelas brilhantes, como se visse algo para além delas. Eu estivera visitando Herodes, que é amigo de minha família, em seu palácio de Cesareia. Deveis saber que isso se passou há quase 1 ano. Eu, minha esposa e meus filhos, que estavam também comigo, mas como o dia da expiação se aproximava, eu não podia permanecer com Herodes, que em parte é grego e homem caprichoso, que a um dado momento é grego e logo depois judeu. Não sou homem piedoso, nem observo a lei estrita. Ainda assim não pude suportar por mais tempo a conversação de Herodes, nem suas maneiras. Ele sacrifica em tempos romanos, depois vai a Jerusalém para purificar-se e atira cinzas à cabeça, pede perdão e empilha ouro nas mãos dos sacerdotes. Assim, mandei caladamente minha família para Jerusalém, e depois de 1 ou 2 dias, para lá também fui. Fez uma pausa, e Lucano tornou a refrescá-lo com o vinho e o estimulante. Deveis saber que eu ouvira falar muito no rabi judeu que estava ensinando o povo, na poeira das cidades e atalhos. Herodes falou dele com um riso constrangido. Havia muitos que o acusavam de incitar os judeus à rebelião contra o opressor romano. Herodes, porém, estava constrangido por causa da morte de João, o Batista, conforme o chamava o povo, pois, de certa forma, Herodes é homem erudito e pensava ser João o Elias, tendo de início poupado a vida dele. João o denunciara a ele, o tetrarca, por se ter casado com Herodíades, a esposa de seu irmão. Compreenderás, Lucano, que estas coisas estavam muito vagas em minha mente, pois o que era um pobre rabi judeu vindo da Galileia em relação aos ricos e poderosos? Sempre há profetas, pois os judeus geram profetas como os gafanhotos filhotes. Um a mais ou a menos não tem importância. Eu nem sequer teria dado atenção àquelas histórias se Herodes não me tivesse parecido caprichoso e perturbado, de uma forma pouco comum, e não se tornasse imprevisível e selvagem desde que mandara executar João. Compreende-se que Herodes pudesse ter esquecido João como se esquece um sonho violentamente colorido depois de certo tempo, se aquele rabi judeu não tivesse aparecido na trilha dos passos do outro. Herodes disse-me que João lhe falara dele. Então contou-se que o rabi estava realizando grandes milagres e todo o palácio ecoava com as notícias. Dizia-se que ele era o Messias. O estranho é que só os escravos e os miseráveis libertos é que falavam dele com tal expressiva paixão e excitamento. Mas os governantes ouvem o que dizem os escravos, e assim os boatos sobre o Messias chegaram aos ouvidos de Herodes e ele ficou fora de si. Lucano enxugou o rosto do homem. Arié conservava-se em silêncio e Hilel não largava a mão dele. Estava quente aquele dia em que deixei Herodes e guiei minha biga, rodeado de meus servos, a cavalo e a pé.
A poeira parecia fogo branco, e eu enrolei um pano sobre meu nariz e meus olhos. Então, à beira da estrada, vi um pequeno grupo de homens sentados em pedras sobre a terra, junto de uma pequena aldeia, e crianças que timidamente se aproximavam deles. Por que parei? Um dos meus homens cavalgou até minha biga e disse-me com veemência que ali estava o humilde Rabi com seus amigos, e tive curiosidade de ver o homem que indignara Herodes de tal maneira e sobre o qual contavam-se histórias tão incríveis. Assim guiei a biga até junto dele e de seu pequeno bando de seguidores e crianças. E ouvi com um sorriso o que dizia aquele que parecia tão pobre e humilde quanto um mendigo, comentando comigo mesmo: é deste que estão falando? Ele estava contando uma história, uma parábola, e os judeus vivem tão cheios de histórias como uma romã de sementes. Seu sotaque era tosco, pois tratava-se de um camponês da Galileia, um carpinteiro, segundo me disseram. Relatava muito bem a sua história, com muita eloquência. Olhei para seu rosto empoeirado, para suas vestes simples e para seus pés, enquanto ele ali estava, sentado na pedra, e fiquei impressionado com o que dizia. Ele falava de um fariseu. E os fariseus são homens muito devotos e rigorosos, que defendem a lei como as legiões defendem Roma. Que ia ao templo para rezar, e ao lado dele estava um publicano, sem importância, que sem dúvida o fariseu considerou insuportável. E o fariseu, melindrado e contrariado com a presença do publicano, puxou a ponta de seu turbante sobre o nariz, para não ser ofendido pela proximidade do outro e pela sua mesquinha ocupação. Os olhos de Hilel modificaram-se, tornaram-se ansiosos e quentes ao olhar para Lucano. Era uma história muito interessante e eu não gosto dos fariseus. Eles me aborrecem com sua piedade excessiva, que está só na letra e não no espírito da lei. Queria divertir-me e divertia-me ver aquele homem pobre e andrajoso falar assim dos fariseus, que são o terror da Judéia, com suas constantes acusações aos padres a propósito de o povo não observar convenientemente todo o ritual. São cansativos e perigosos aqueles fariseus, sempre farejando heresia. O enfermo arquejou um pouco e mais uma vez Lucano refrescou-o. Ele recostou-se em seus travesseiros e seus olhos fizeram-se sonhadores. Uma história excelente. O Rabi disse que o fariseu rezava a Deus, dizendo: graças, Senhor, pois não sou como os outros homens, adúlteros, ávidos, injustos e nada sabendo sobre a tua lei. Não sou como este miserável publicano, que não deveria profanar teu templo com a sua presença. Eu jejuo em todos os jejuns e pago escrupulosamente os dízimos. E o fariseu estava muito contente consigo mesmo. O publicano, porém, batia no peito chorando e não levantava os olhos, exclamando apenas: Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. Hilel estava tão melhor que pôde rir baixinho. E o Rabi disse aos que o seguiam: digo-vos que aquele publicano valia mais do que o fariseu, e Deus o confortou, mas não confortou o fariseu, pois o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Preciso contar-vos sobre aquele Rabi.
O sol estava vívido, mas no rosto dele mostrava-se ainda mais fulgurante e intenso, pois sua emoção era mais do que a emoção de um homem. Sentava-se como um príncipe em seu trono, e a gente se esquecia de que se tratava apenas de um membro do Amuratse sobre uma pedra e que seus pés estavam lavados pelo pó. Sorria como um pai. Olhava para seus seguidores com olhos azuis e carinhosos, e eles ouviam reverentes. Sua barba era dourada e suas mãos descansavam em seus joelhos. Falava como quem está coberto de autoridade. Foi então que as crianças, andrajosas e descalças, que se tinham mantido afastadas, aproximaram-se timidamente dele. Enquanto eu estivera ouvindo o Rabi, suas mães se juntaram a elas, pobres mulheres que se vestiam de farrapos com jarros aos ombros. Empurravam os filhos para ele, olhando em derredor, humildemente, como que implorando perdão. E seus seguidores disseram: não perturbeis o mestre e levai daqui vossos filhos, pois ele está cansado e não deve ser interrompido quando fala com sua sabedoria. Hillel suspirou profundamente e fechou os olhos. Mas o Rabi chamou as crianças, abriu-lhes os braços e disse aos seus seguidores: deixar vir a mim as criancinhas e não as censureis, pois desses pequeninos é o reino do céu. E as crianças rodearam-no, subiram-lhe ao colo, envolveram-lhe o pescoço com os braços, rindo e beijando-o. E ele as mantinha contra seu corpo. E eu vos juro que tornei a emocionar-me, pois sou pai e conheço a doçura dos beijos do amor das crianças. O Rabi disse a seus seguidores: quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará para além de suas portas. Hillel abriu os olhos, que estavam de novo atormentados. Compreendi o Rabi, embora antes jamais tivesse compreendido. Desci de minha biga, aproximei-me dele, e meus servos disseram ao povo que abrisse passagem para mim. Ele observava-me enquanto eu ia chegando e sorria-me como a um irmão que reconhecesse. E esperava. Meus servos gritavam: fazei caminho para Hillel ben Anhan, que é homem poderoso em Israel, pois dirige uma cidade, e sua família é famosa e tem muito ouro. E o Rabi nada disse, e só esperou por mim, embora o povo recuasse, assustado. Parei diante dele, perto bastante para tocar-lhe o ombro, e ele fixou-me em silêncio. Disse-lhe: bom mestre, o que devo eu fazer para merecer a vida eterna? Ele tornou a sorrir para mim e disse, com sua voz que se fizera sonora: por que me chamas bom? Ninguém é bom, apenas Deus. Conheces os mandamentos e não deves matar, roubar, dar falso testemunho ou cometer adultério. Deves honrar teu pai e tua mãe. Eu lhe disse: desde a minha juventude respeito os mandamentos. Ele ficou silencioso por tanto tempo que eu pensei ter sido dispensado de ali ficar. Isso da parte dele, um pobre rabi ignorante, com seu sotaque vulgar. Então ele levantou os olhos e disse-me em tom meditativo: falta-te uma coisa, vende os teus bens, pois és rico, e dá o resultado aos pobres. Então terás os tesouros do céu. Hillel ergueu-se em seus travesseiros
e olhou para Lucano, os olhos implorantes. Médico, compreendes quanto aquilo era incrível? Por que teria ele de pedir-me que também eu fosse um mendigo? Lucano olhou para o oceano, que podia ver através da janela, e disse baixinho: ele pede a cada homem que lhe entregue o que mais ama no mundo, e é evidente que tu colocavas teu dinheiro acima de todas as coisas. Hilel gemeu e tornou a deitar-se. É verdade, agora compreendo. Afastei-me dele, horrorizado. Ele viu minha agitação e disse-me muito suavemente, em voz baixa: vem, segue-me. Hilel passou a mão pelo rosto e pedia-me que o seguisse, que me tornasse um de seus seguidores sem lar. A mim, Hilel ben Anran. Disse-lhe que aquilo era loucura. Então ele voltou-se para seus seguidores e disse muito tristemente: como é difícil aos ricos entrarem no reino do céu. E levantou-se. Começou a falar de novo para os que o rodeavam. E eu voltei para minha biga e me afastei dali. Lucano e Arié não falaram. Hilel olhava de um para o outro, suplicante. Fui educado em Atenas e em Roma. Sou homem de erudição, de poder, influência e fortuna. Sou um homem do mundo. Sou Hilel ben Anran e ele me pedira o impossível. Compreendo quanto aquilo te deve ter parecido incrível, disse Lucano com um suspiro, pois eu próprio não o censurei e odiei quando ele levou a querida do meu coração, e não jurei vingar-me dele? Eu não sabia, como tu não sabias, que ele toma apenas para dar, priva e logo oferece seu conforto, cega para que possamos ver a sua luz. Quem sou eu para censurar-te, Hilel ben Anran? Indicou Arié com um gesto da mão. Quem pode conhecer os mistérios de Deus? Ele entregou este jovem em minhas mãos depois de mais de 20 anos de procura. E agora sei que quando ele me deu Arié, foi para me libertar de meu ódio e levar-me para ele. Hilel fixou os olhos em Lucano. Viu como Arié encostava a cabeça ao ombro do amigo e dizia: abençoados somos nós, pois ele nos visitou. Lucano estendeu sua mão a Hilel. Vejo bem que nunca o esqueceste, que ele está em tua vida e em teus sonhos, que não poderias fugir dele. Repousa, consola-te, pois sofreste muito, e ele te perdoou, e apenas pede que tu o sigas e jamais o deixes. Vem conosco para Israel, onde nós o encontraremos outra vez, porque com toda a certeza ele não está morto, mas vive. Não dava para parar no meio do caminho, né? O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é assim, tá? É muito linda essa passagem, né? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.